O vídeo de hoje eu comecei com essa abertura justamente para homenagear aqui um youtuber, Eustáquio Presley, professor de língua portuguesa, meu conterrâneo aqui do estado do Ceará, meu vizinho de cidade, que mora aqui próximo, a minha cidade lá de Sobral. E esse vídeo tem por intuito fazer uma homenagem aqui para esse YouTube, para essa pessoa que, no meu modo de ver, é um cara que faz um trabalho excelente no que ele se propõe. Ele é um excelente professor. Bom dia! Hoje são 29 de setembro de 2022, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Antes de entrar no vídeo, quero aqui comunicar que a internauta Marli, a grande Marli, me acha parecido com o grande ator, já falecido, Robin Williams, grande ator. Então aqui um abraço para a Marli. De fato, muitas pessoas me acham parecido com o Robin Williams. Marli, o melhor filme dele para mim é A Sociedade dos Poetas Mortos. Excelente ator. Infelizmente, teve um final triste, suicidou-se. Muito bem, gente. Vamos novamente aqui voltar à Bíblia. Vou fazer uma referência em meu vídeo aqui sobre Alfred Lappler. Alfred Lappler. E um livro dele aqui, maravilhoso, A Bíblia Hoje, Documentação de História, Geografia e Arqueologia. Alfred Lappler. Farei uma referência à passagem dele aqui. Alfred Lappler foi um grande teólogo cristão católico, doutor em teologia e doutor em filosofia. Vários livros publicados. Foi um grande amigo do Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, grande amigo dele. Então aqui um sacerdote católico cristão, e vou me referir aqui a uma passagem dele, neste livro aqui, certinho? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Leitor amigo, estou fazendo uma rápida análise sobre algumas passagens bíblicas acerca da criação, que está presente nos dois relatos de Gênesis. Veja o quadro aí. À esquerda, primeiro relato. À direita, segundo relato. Tudo no livro de Gênesis. O primeiro relato, à esquerda aí, começa em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro, versículo 1. E diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E continua. Esse o início do primeiro relato. Veja agora à direita o segundo relato, também no livro de Gênesis. Esse segundo relato começa no capítulo 2, versículo 4, 2:4. E começa assim: esta é a Gênese, ou seja, este é o início dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Entendeu, gente? Dois relatos. Cada relato aí escrito por um hebreu diferente. O primeiro relato escrito por um hebreu, o segundo por outro hebreu. Quando um pastor evangélico lhe disser que quem escreveu isso aí foi Moisés, ele está enganando você. Muito cuidado com eles. Está enganando você. Vamos lá. Para esse vídeo, mais uma ingenuidade bíblica. Antes de entrar no assunto, é bom trazer aqui o que disse Alfred Lappler, um sacerdote católico alemão, doutor em teologia e filosofia, autor de vários livros, falecido em 2013. Em seu livro A Bíblia Hoje, Documentação de História, Geografia e Arqueologia, Edições Paulinas, 1979, página 37, ele escreve assim:
Para designar os 11 primeiros capítulos do Gênesis, é frequente o uso da expressão pré-história bíblica. Ela não é muito feliz, pois pode fazer pensar que se encontre nesta parte da Bíblia material interessante sobre a história da Terra e sobre a origem do homem. É preciso esclarecer, porém, desde o início, que a Bíblia não é um manual de física, de geologia ou de biologia. É preciso libertar-se uma vez por todas da ideia largamente difundida que a pré-história bíblica seja uma espécie de reportagem sobre a origem do universo e do homem. Alfredo Lappler era muito amigo de Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI. Era um cristão católico, por isso merece aplausos por ter registrado em um de seus livros as palavras acima. Ele foi profundamente honesto. Disse que os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis não são aulas de física, geologia e biologia. Não são uma reportagem sobre a origem do universo e do homem. Que coisa bonita ler essa verdade vinda de um cristão fervoroso. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, mencionados por Alfredo Lappler, trazem a criação, Adão e Eva no jardim do Éden, o dilúvio e a Torre de Babel. Alfredo deixou claro que essas passagens bíblicas não podem ser levadas a sério, ao pé da letra, como se fossem relatos reais que realmente ocorreram. Ninguém pode ver essas passagens bíblicas como se fossem aulas de geologia, geografia, física, biologia, astronomia, etc. Entendeu, leitor? Se Alfredo Lappler estivesse vivo hoje, eu daria um grande abraço nele. Ele foi muito honesto. O que está nos 11 primeiros capítulos de Gênesis são narrações criadas, inventadas por escritores hebreus, repletas de erros, porque eles não estavam fazendo ciência. Não estavam dando uma aula, por exemplo, de biologia, botânica, física, astronomia, geologia, etc. Entendeu, leitor? Você, leitor amado, quer saber sobre física, biologia, astronomia? Então, não procure a Bíblia. Procure livros de ciência. De ciência, entendeu? Para você, leitor, entender melhor, vou trazer mais um exemplo bíblico ingênuo que dá apoio ao que disse o católico Alfredo Lappler. Um erro de astronomia. Veja, leitor, o quadro abaixo. Temos aí o primeiro relato da criação, que está em Gênesis capítulo 1, e começa a partir do versículo 1. Primeiro relato aí. Então veja à esquerda. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 13. E à direita aí, Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. Vamos comparar isso aí. Primeiro relato. No primeiro relato aí, à esquerda, até o versículo 13, temos aí, na descrição bíblica, que o Deus hebreu, na imaginação do escritor hebreu, criou a luz, veja aí, o planeta Terra, já as águas, plantas e árvores também frutíferas. Isso aí foi criado
até a terça-feira. Veja bem, terça-feira, isso aí foi criado. Então havia já a luz, a terra, o planeta, né? Águas, plantinhas, árvores frutíferas, etc. Isso na terça-feira. E agora veja aí à direita, Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. Está dito aí que o sol foi criado pelo Deus hebreu um dia depois da terça-feira, na quarta-feira. Então o sol foi criado na quarta-feira, veja aí na Bíblia. Isso aí é de uma ingenuidade gritante. Ou seja, já havia o planeta Terra, águas, plantas e árvores frutíferas. Já havia isso antes do aparecimento do sol. Já havia tudo isso. Isso aí é a aberração bíblica que vamos explicar aqui. O sol apareceu depois, muito tempo depois da terra, das águas, plantas e árvores. Muito bem. No relato lendário bíblico, mais uma prova de que você, leitor, não deve procurar na Bíblia uma aula sobre astronomia. O escritor bíblico, que não se chamava Moisés, em sua imaginação, deixou registrado que, antes da criação do sol, já existiam a terra, as águas, as plantas e as árvores, inclusive já produzindo frutos. Isso é de uma ingenuidade gritante. É fácil ver a infantilidade do autor bíblico, porque ele não teve a intenção de dar uma aula de astronomia. Ele apenas escreveu apoiado em sua visão de mundo, tentando mostrar que tudo fora criado pela divindade invocada. Ele não estava reproduzindo o que realmente ocorreu. Estava apenas descrevendo aquilo que ele entendia e nada mais. Entendeu, leitor? Ora, a terra, a água, as plantas e as árvores não existiam antes do sol. O sol já existia antes da terra, há quase 5 bilhões de anos. Graças ao sol, a terra existe, com águas, plantas, árvores e vida. Se o sol, por exemplo, morresse hoje, seria o fim do planeta Terra, o fim. Essa estrela fantástica mantém a Terra como é vista hoje. Envia para a Terra luz e calor. Sem ele, nosso planeta de imediato mergulharia numa escuridão profunda. Nenhuma pessoa teria condições de ver outra a um palmo de distância. Não haveria água em estado líquido. Não haveria uma planta ou árvore sequer, muito menos vida. Na Bíblia, o sol apenas foi criado no 4º dia. Antes, já havia a terra, águas, plantinhas e árvores. Ora, repito, o escritor bíblico não teve a intenção de fazer uma afirmação científica, coisa desconhecida na época. Ele apenas registrou um relato poético, invocando a divindade como criadora de tudo. Na verdade, ele nada sabia sobre astronomia, na pura acepção da palavra. No próximo vídeo, amanhã, mostrarei mais outro erro aqui nessa descrição, o desconhecimento sobre nosso satélite natural, a Lua. Mais um vídeo e muito obrigado.